Obrigado. Isso. Deixa eu ficar para cá. Tá bom para você aqui? Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos proporcione esses momentos de paz, de equilíbrio, de aprendizado e de amor, né? O objetivo nosso com a doutrina espírita é desenvolver a fé no futuro, para que a nossa vida atual, que a nossa existência fique um pouco melhor, né? Entender por que estamos na Terra, de onde viemos, para onde vamos. Esse é o objetivo da doutrina espírita, baseada no Evangelho de Jesus, né? Tornando ela filosófica, científica e religiosa. É isso, por esses estudos, né? Hoje ainda comentávamos se tem alguma coisa que pode ir adiante da doutrina, é a ciência, que ela vai sendo juntada. Mas as questões filosóficas, que envolvem o amor, né, do Evangelho, isso nunca vai mudar. A ciência vai desenvolvendo e vai nos mostrando muitas coisas, mas nada vai superar o amor do Evangelho. Esse amor que nós ouvimos em todas as palestras. Todos os temas a gente ouve falar de amor ao próximo. Nós saturamos isso, né? Mas ainda estamos longe dessa convivência, né? Dessa questão do amor. Porque se nós não entendermos o amor de um modo mais amplo, nós vamos ter a sensação sempre que nós não vamos conseguir amar como Jesus amou. Nós não vamos ter esse amor fraterno, porque a gente se conhece. A gente sabe que em determinado momento nós vamos perder a paciência, no outro vai perder a paz, no outro momento nós vamos nos irritar. E como é que fica o Evangelho no estudo, né? Tudo aquilo que a gente estuda, eu vou no centro, na igreja, no culto, onde eu for, amor ao próximo. Aí eu volto para a minha vida, tudo isso é muito difícil, né, de administrar, a gente acaba esquecendo e convive às vezes com um conflito interno muito grande. Tem pessoas que param de ir nas suas religiões porque acreditam que não estão aprendendo nada, que não estão preparadas para isso. O que eu faço lá? Eu vou lá e eu continuo sendo a mesma pessoa. Então, para a gente entender essa questão do amor de Jesus, né, do amor ao próximo, do amor fraterno, a gente tem que entender o que é esse amor. Qual é o caminho desse amor na nossa vida? Porque ele não é fácil. Ele não é nem um pouco fácil. É uma lição, se ele é o mais forte da vida, é a lição mais difícil também. É o capítulo mais difícil, é aprender e conviver amando o nosso próximo. Né? Com que carinho? Porque muitas vezes nós nos condicionamos a ajudar o próximo. Acostumamos. Mas tem que tomar cuidado porque o hábito apaga o amor. Eu me habituo àquilo, eu já não penso mais, aquilo para mim é uma coisa automática. É como fazer o Pai Nosso. Se não pensar em cada palavra, está automático dentro de nós. A gente faz o Pai Nosso pensando em outras coisas. Porque nós ouvimos isso há 2000 anos. Né? Quem é cristão lá do começo foi reencarnando e ouvindo. Então o amor ele entra por esse caminho também. Ontem eu estava em Rio Preto, numa avenida, muito carro, muita gente. Eu estava em pé de um lado da avenida, aí o semáforo abriu, eu atravessei no meio dos carros, tinha uma senhora vendendo pipoca. Uma pessoa muito humilde, assim, muito sofrida, né? Vendendo pipoca por R$1. E eu fui lá comprar a pipoca. Falei, eu vou comprar para ajudar ela. Mas quando a gente compra, tem que pegar a pipoca. E não me faça essa história de, eu vim dar o dinheiro e não pega a pipoca, porque é o trabalho dela. Você quer ajudar a comprar duas. Porque senão a pessoa está vendendo. Ela não está ali pedindo esmola. Tem que pensar nisso. Porque a gente fala assim, não, mas não quero a bala não. Fica estranho para quem está. É o trabalho dela. Por mais que a gente acha que ela vai vender para outro e ganhar dinheiro, quando a gente pega, a gente valoriza o trabalho deles. Eu penso assim. Porque ela está ali para vender, ela não está ali para pedir. Então nós estamos comprando o trabalho dela. Isso mexe com a autoestima dela, com a dignidade dela.
E naquele momento, até foi o Bruno que falou para mim, falou, vai lá comprar para você ajudar ela. Aí eu atravessei e não tinha dinheiro trocado naquele momento. E eu peguei, falei, como a gente ajuda tantas famílias, falei, vamos ajudar ela também, né? E peguei e dei R$50 para ela e peguei a pipoca, uma pipoca, né? E eu dei dobrado para ela, e ela olhou assim, ela ia responder que ela não tinha dinheiro para o troco, era óbvio, que ela tinha que dar 49, né? E eu falei, não, é para você, para te ajudar. E ela começou a chorar no meio da avenida, imagina a minha cara, né? Começou a chorar, eu não controlava a mulher, e as lágrimas pingavam, ela me abraçava, me beijava, eu não conseguia sair da situação, que para mim era automática. Sinceramente, eu não estava ali esbanjando amor ao próximo. Eu queria ajudar uma pessoa que eu vi que estava precisando. Mas está automático dentro da gente. E não entra pela caridade. Se não depositar a satisfação, o amor, a gratidão a Deus pelo ato, não entra como caridade. Entra como um benefício para ela. Então para mim ela entrou como benefício, mas para ela entrou como algo maravilhoso. Essa mulher me beijava, assim, que ela ficou muito feliz com aquela situação, né? Com certeza deve ser de alguma das favelas que a gente ajuda pela condição dela, ou morador de rua mesmo, porque a situação ali estava bem crítica dela, né? E eu fiquei pensando naquilo depois. Nós fazemos isso sem pensar. A gente já não reflete mais, porque depois de um tempo a gente acostuma e aquilo que dá prazer acaba se tornando banal. A gente não pensa mais. Eu não pensei em Jesus ao fazer. Eu não pensei no Espiritismo, no amor ao próximo. Simplesmente fiz. Mas a caridade e o amor nos diz que eu tenho que me envolver emocionalmente com aquilo. Eu tenho que me sentir feliz com aquilo e feliz por ela estar feliz. E não me sentir melhor que os outros ou se mostrar, olha o que eu fiz. Porque isso é o mínimo. Nós fazemos isso na casa espírita e o trabalho que eu estava fazendo ali com ela é um trabalho da casa espírita. Até porque esse dinheiro era da casa espírita, não era meu. Eu não dei nada, na verdade. Era da casa espírita que a gente usa para ajudar as pessoas. Então o Newton não fez nada. Mas para ser caridade eu tinha que me envolver com todo o coração. Cumpri o papel assistencial na vida dela, dei um bom exemplo para ela. Mas se não entrar como afeto e carinho, não é caridade. Lembra da primeira carta de Paulo aos Coríntios? Se eu der o meu corpo para ser queimado e não tiver caridade, que é o amor, nada disso me serve. Se eu distribuir tudo que eu tenho a quem precisa e não tiver caridade, não tiver amor, nada disso terá utilidade. Se eu der o meu corpo para ser queimado e não tiver amor, lá diz caridade, não é caridade se não tiver amor. Olha a complicação para entender essa questão do amor, né? Não é só dar. Pedro resume o amor, quando o apóstolo Pedro, quando alguém procura ele, uma pessoa que morava na rua, e pede algumas coisas para Pedro, ele diz assim, não tenho ouro e nem prata. Mas se queres de mim eu lhe dou. O sentimento, a palavra, o carinho. Então essas coisas, essas virtudes, elas têm que envolver o ato, senão não é caridade. Como quem diz assim, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entram no reino dos céus. Porque se a gente rezar por rezar, fazer prece por fazer, não tem o efeito que a gente espera na vida. Então é muito mais do que... Mas como é que eu amo o meu próximo? Primeiro eu tenho que identificar quem é o meu próximo, né? O próximo é aquele que está perto sem ser da família. Tem que separar. A nossa família não é o nosso próximo. A nossa família é nossa responsabilidade. Porque ela pode estar a milhões de quilômetros, ela vai ser responsabilidade nossa. Não vale. O próximo, que mostra ali na parábola do samaritano, era alguém desconhecido, não era alguém da família do homem que parou. Senão ele ia dizer assim, um homem desceu do seu cavalo, encontrou o seu irmão ou seu primo caído e socorreu. Ele não define. Então a gente entende que o próximo é quem está perto agora, sem ser da família. Família é responsabilidade nossa.
é compromisso, é diferente. Vou ajudar meu próximo, aí eu faço para minha mãe. Minha mãe é responsabilidade minha, não é caridade, é obrigação. Para a gente não confundir, eu faço minha caridade aqui dentro de casa. É caridade tratar uma mãe bem? É caridade ajudar na alimentação dela? É caridade ajudar um filho? Não, isso é compromisso. Isso é responsabilidade. Então o nosso próximo é aquele que está momentaneamente perto de nós. O samaritano não conhecia a pessoa que ele socorreu. O bom samaritano. E ele pensou no futuro dele, levou para a estalagem, passou um unguento, levou para a estalagem e deixou pago. Falou, o que ele vier gastar eu pago na volta. Então ele não cuidou só no momento. Ele a caridade ela vai além. Ele pensou que ele ia se sarar e depois. Se ele precisasse de um dia a mais. E se ele se demorasse para recuperar? E se precisasse de mais ajuda? E se? Então ele pensou no futuro da pessoa que estava caída. E isso entra como caridade. Porque senão nós vamos falar assim, se eu tiver que ajudar, eu ajudo em casa. Ah, mas se eu tiver que dar alguma coisa para alguém, eu dou para minha mãe. Isso aí já é compromisso nosso. Não vai mudar. É nosso. Então o amor, para ele ser entendido, o próximo é aquele que está perto. E o amor, como o Dimas diz, está aqui nesse livrinho, nosso mentor, ele tem 4 pilares importantes, que eu sempre digo isso nas psicografias, que são atenção, gentileza, respeito e confiança. Sem esses 4 pontos, a gente não ama. Por quê? Vamos definir. Eu vou usar o Wilson aqui de exemplo. Eu te dou atenção, você me dá atenção. A gente não gosta? Não fica feliz? Se ele me dá atenção sempre, eu vou ser gentil com ele. Por que não? Ele não me fez nada que fosse diferente, que não merecesse minha gentileza. Dentro da gentileza está o carinho. É um gesto de carinho ser gentil. É carinho. Então, eu estou trocando. Então, se eu dou atenção para ele, dá atenção para mim. Se ele é gentil comigo, eu sou gentil com ele, automaticamente eu vou respeitá-lo. Como eu não vou respeitar alguém que é educado comigo, que é carinhoso comigo, eu respeito como ser humano. E se eu respeito por um grande período, eu vou confiar nessa pessoa, não é? Quando a gente respeita, a gente confia. Confia na sua capacidade de crescer, de evoluir, de abençoar o próximo. Então, por esses pontos, atenção, gentileza, respeito e confiança, nós vamos aprendendo a amar. Por que isso forma um amor? Tira de um relacionamento de amigo, de irmão, de pai, de cônjuge, a atenção. O que vai acontecer? Você não liga mais para mim. Parece que eu não existo dentro dessa casa. Você não fala mais comigo. Faltou atenção. A pessoa vai brigar. Ela vai querer atenção de volta. Tira a gentileza de um casamento, por exemplo. Alguém diz assim, me passa a xícara, o pires. Pega, você não está aleijado. Isso é gentileza? Eu faço tudo nessa casa, você não pode fazer nada. Tem essas conversas em casa, né? Eu me mato de trabalhar, ainda você chega me pedindo. Mas a gentileza é um gesto do amor. Quando as pessoas namoram, né? Quando namoram, tem tudo isso, né? Tem a flor, já tira até o espinho, né? Para não ter risco para a pessoa. Depois não tem mais flor, se tiver só o espinho. Por quê? Parou aquela tensão grande que tinha. Cadê a gentileza de lembrar umas datas que a gente... Né, hoje faz 1 mês, 15 dias, 3 horas que nós começamos a namorar. Lembra tudo com detalhe. Porque aquilo é a atenção do momento. É tudo o que a gente tem. Então tira a gentileza do meio do relacionamento. Você é um bruto. Você é uma grossa. A pessoa perde Você passa o controle, muda o canal. É só mudar o canal, hein? Antigamente tinha que ir lá na televisão, né? Apertava uns botões que afundava, assim, eu sou desse tempo, né? Você ia escolhendo assim, hoje não, de longe a gente tá, um controle, pode até fazer para o celular, que é mais rápido agora, né? Todo mundo tem, a gente não quer nem, aperta para mim, mas eu estou descansando. Isso é o declínio do amor, é o contrário. E quando perde o respeito, então, está acabando tudo.
E se não tiver confiança, já acabou. Então, esses 4 itens, eles mantêm o amor de pé. Tanto o amor dos cônjuges, dos namorados, dos filhos, como também o amor ao próximo. Para mim, ajudar o próximo, é só dar atenção para ele. Ele está pedindo uma moeda? É uma moeda que eu vou dar se eu tiver. Eu não tenho que falar assim, eu não dou dinheiro para comprar droga. Ninguém vai estar financiando o tráfico com 5 centavos. Porque o tráfico é mais caro que isso, né? Mas eu não dou dinheiro para tomar pinga. O Chico Xavier tem um livro dele, Lindos Casos de Chico Xavier, que ele diz assim, se alguém lhe pedir um copo de pinga, dê-lhe uma garrafa. O que ele quer dizer com isso? Que a pessoa quer aquilo, você não adianta dar outra coisa. Se ela quer usar droga, você pode dar o pão que você quiser, que você não vai dar. Ah, mas eu não vou ajudar. Pode até não ajudar. Mas não auxiliou o próximo. Ele não teve evolução para se desprender daquilo ainda. O Chico Xavier ia no presídio visitar, o que ele levava? O Evangelho? Não. Ele não lia o Evangelho no presídio. Um dia perguntaram, Chico, mas não tem que ler? Ele falou, não, eles estão presos, se eu ler, eles têm que ouvir. Olha o respeito do Chico. Se eu ficar do lado de fora lendo, eles vão ter que ouvir na marra, não tem para onde ir. Então eu não leio. O Chico levava cigarro. Maços e maços de cigarro para que estavam presos. Porque era o que eles precisavam naquele momento. O amor é aquilo que a pessoa precisa. É a atenção que ela precisa no momento que ela está. E é isso que é difícil da gente amar. Porque a gente quer amar, mas é o nosso molde. Tem roupa que não serve no outro. Eu amo, mas tem que ser do meu jeito. Por que fica aí na rua jogado? Devia estar trabalhando. E o que passa naquela cabecinha? As frustrações que ela teve na vida. O sofrimento, o desespero, as desilusões, o abandono, as deficiências físicas, mentais. Tem muita coisa para ser avaliada para a gente condenar simplesmente por passar no semáforo. Tem aquelas pessoas vendendo, né? Às vezes a gente vai, eu venho de Rio Preto, 11 horas, meia-noite, tem aquelas pessoas no semáforo pedindo moeda para comprar droga. Gente, é um trabalho, porque eu não trabalho até meia-noite. Eles ficam o dia inteiro e vai até meia-noite. Se tornou uma obrigação para eles. Porque se eles não pedirem, eles não têm. Ontem, acho que foi domingo à noite, ou segunda, eu vim, segunda eu estava vindo da psicografia de Fronteira, tinha um carro, um Gol, um homem, um senhor, deve ser de alguma casa espírita, com um monte de baldes de sopa. Era meia-noite entregando em Rio Preto, nos moradores de rua. Isso é muito interessante, né? Enquanto a gente dorme, alguém está pensando no próximo, que eles precisam daquele momento. Então, para a gente amar, nós vamos ter que entender. Para a gente entender mais ainda que o amor é isso, atenção, gentileza, respeito e confiança, né? Que o contrário disso tudo é o quê? O que é o contrário do amor? Não é o ódio. Chico diz que o ódio é o amor doente. É a irritação. Quando nós estamos irritados, a gente não ama. Quando é que a mãe bate no filho? Quando ela irrita. Se ela não irritar, ela não vai bater. Ela vai falando, maior que irritar pode correr. Hein? É quando a gente se irrita com alguém, a gente não consegue amar ela. A gente fala tudo que vem na boca sem pensar. Porque está irritado. Eu peguei aquele sentimento de atenção, não quero dar atenção. Eu quero esmagar mesmo a pessoa. Então eu já vou com tudo para ela, agredindo ela. Então o amor eu coloco de lado, boto esse amor de lado e vou usar aquela agressividade da irritação. O André Luiz, no livro Sinal Verde, diz que todo ataque de irritação é um suicídio de nossas forças íntimas. A irritação tem que ser, além dela ser causa da depressão, né? Ela ajuda a causar a depressão e depois amplia dentro da depressão, porque a gente vai se irritando com tudo. Com tudo. E aí a gente esquece de se amar. Eu me irrito porque a calça não serve. Eu me irrito porque a camisa está apertada. Eu me irrito porque eu engordei. E a gente vive nesse clima. Com raiva de si mesmo, com raiva da vida, com raiva de tudo. E onde entra o nosso amor? Onde entra o nosso carinho por nós e pelas pessoas? Uma família
essa célula máter da sociedade, ela é formada por muito amor. E precisa todo dia lembrar da atenção, gentileza, respeito e confiança. Tem que pôr na parede. Para a gente não ficar esperando que o amor seja beijo e abraço pro resto da vida. Mas ele vai se tornando responsabilidade dentro de nós. A cada dia, ele vai se tornando uma responsabilidade. A gente passa a cuidar do outro. Dar mais atenção. E não só esperar também receber atenção. Porque às vezes a gente acha que está dando muito e não está dando nada. Então, por quê? Nós precisamos entender o amor ao próximo. Para não achar que é tão facinho. Mas temos que amar. Mas eu não consigo. Não dá para amar todo mundo ainda no nosso estágio de evolução. A gente se irrita. A gente se irrita com o mundo, né? Quanto tempo de seca? Choveu 3 dias. Uma pessoa disse assim, eu gosto de chuva, mas só de noite. Uma senhora para mim, porque não seca a roupa, porque não sei o que, mas só viu 3. Até uns dias antes, aquela poeira, nariz doendo, e a gente reclamando, meu Deus, manda chuva. Uma chuva serena, pelo menos lá foi serena, tranquila, né? Chuva fina, só foi para molhar mesmo. Eu não vi um relâmpago, um trovão, nada. E ainda assim, que a chuva só de noite. Devia ter uma torneira, né? Hoje chove, amanhã não chove. Aí o outro é brigar porque não deu certo a torneira dele. Porque a gente não ama. A gente não dá atenção para as coisas da vida. Um dia uma pessoa perto do Chico reclamava do calor. A outra comentando, reclamando do frio. E o Emmanuel diz, Chico diz para eles que é necessário o frio e o calor para que os alimentos cresçam. Nós somos de tudo. Mas nem tudo é do jeito que a gente quer. Tem uma palavra nova, né? Não é nova, mas no Espiritismo está nova, a resiliência. A resiliência é a capacidade de levantar depois que a gente cai. Vai tendo provação, eu caio e levanto dessa provação. Então nós temos que ser mais resilientes. E é da nossa natureza a resiliência. A gente consegue caminhar quando pensa. Depois de pensar que não conseguia dar sequer um passo, a gente percebe que consegue caminhar quilômetros. Porque surge uma força nova. Eu trabalho essencialmente com desencarnação. Todos os dias alguém vai me falar que alguém desencarnou, um pai, uma mãe, um irmão. Hoje mesmo eu vim para cá, uma moça desencarnou aos 51 e os filhos em desespero me ligando, né, para a gente orientar. E todos os dias, e um dia um repórter me perguntou, o senhor fala com os mortos lá no Piauí? Eu falei, nunca falei. Mas o senhor não é médium? Eu falei, sou. Só que para mim todos estão vivos. Eu nunca falei com o morto. Morto não responde. Morto está morto. Morto é esse piso aqui, essa mesa. Nem muitas mesas, porque as do Allan Kardec girava, né? Nem a mesa era morta. Mas eu nunca falei com o morto. Eu falo com o vivo. Nós comentamos outro dia, dentro desse aspecto do amor ainda, que o Allan Kardec teve um trabalho danado de mostrar para nós que os espíritos existem. E que ser humano é espírito encarnado, fora do corpo continua sendo espírito. Nós somos espíritos. Tanto é dos livros eu tirei a palavra espírito. Pelo irmão Lucas, pelo irmão Gabriel. Por quê? É apenas um irmão. Porque se dizer que é espírito, a gente classifica em algum lugar, né? É como se não fosse parte de nós. Aí fala isso para uma mãe que lê o nome do seu filho, um pai no livro, ela, o espírito de fulano, dá a impressão que criou uma distância. E nós temos que aproximar. Hoje nós espíritas, baseado em Allan Kardec, temos que fazer o oposto. Dizer que nós dizemos que gente era espírito. Hoje nós vamos dizer que espírito é gente. Então é o nosso irmão que mora na dimensão da frente. É a nossa mãe que mudou de lugar. Ficou mais leve. É o nosso filho que foi estagiar em outro plano. É a mesma pessoa. Para sair dessa coisa do espírito, né? Olha o espírito. E todo mundo tem medo de espírito, né? Porque ficou uma coisa tão assim. Ai, um espírito. É bem por aí. Não é a mesma pessoa de ontem? Que nós convivemos, que nós abraçamos? Às vezes as pessoas me ligam e falam assim, eu acho que eu vi meu avô hoje.
Falei, que bom. Não, mas ele está morto. Mas se estivesse morto, você não estava vendo, né? É óbvio. E não é o mesmo avô que te pegava no colo? Só porque agora ele está numa matéria diferente, mais sutil, dá medo. É melhor ter medo dele enquanto está na terra, né? É mais provável que eles possam nos atingir. Então nós precisamos mudar esse aspecto de morto. Não existe morte, existe mudança. Mas nós temos que divulgar isso nas nossas conversas. Quando a gente vai falar assim, fulano morreu, e espírita fala, já perceberam? O espírita ainda fala, morreu. Minha sogra morreu. Fulano morreu. Eu vejo isso muito. Nas sessões de psicografia, espíritas antigos dizendo que fulano morreu. Sabendo que ninguém morre. A gente pode se dar o luxo de falar isso quando não tem alguém muito próximo, muito querido no próximo plano, né? Aí a gente fala à vontade, está todo mundo dentro de casa, todo mundo bem, dá para falar. Mas e quando nós temos um dos que nós mais amamos, morando, estagiando numa dimensão, só mais uma dimensão à nossa frente, e nós precisamos aprender a amar sem possuir, como dizia o Chico. É um outro estágio do amor. Porque o amor, ele se define numa coisa chamada cuidado, né? Como é que a gente sabe que ama de alguém? Quando a gente cuida desse alguém, quando a gente é gentil, lembra? Quando a gente é atencioso, quando a gente respeita, é um cuidado isso. Então o amor, ele se define no cuidado. Quanto mais eu cuido, mais eu amo. Essa é a definição da Terra. E quando está no mundo espiritual, que eu não preciso cuidar mais? Fisicamente não. Como é que eu cuido do meu ente querido no mundo espiritual? Tentando ficar bem e evoluindo. Porque eu estou aqui, eu sempre digo isso, eu estou aqui fazendo palestra. Tá eu e minha irmã, nós somos filhos, só tem nós dois. Por que nós estamos bem aqui? Porque eu sei que a minha mãe e meu pai estão bem, não é? Se alguém ligar aqui, aconteceu uma coisa com teu pai, gente, muito obrigado, eu vou ter que ir embora. Eu não tenho emoção para continuar. Quem está na dimensão da frente é a mesma coisa, eles vão melhorar a sua vida à medida que sabe que nós estamos pelo menos de pé aqui. É assim que funciona. É o caminho do amor, senão não dá para ficar bem sabendo que está todo mundo mal. Todo mundo, eu ainda me sinto a causa, né? Todo mundo está mal, como é que eu fico? Eu não consigo caminhar. Então nós precisamos mudar isso. Acreditar. Eu fico fascinado assim, quando eu vejo um mês, uma mãe, um pai, que é onde está o maior da dor, gente. Às vezes falo muito, um cara falou assim para mim outro dia, psicografar no Rio, mas você não é daqueles médios que só recebe carta de filho. Eu falei, mas todo mundo é filho. Até quem está avô é filho de alguém. Ninguém materializa na Terra. O que ele quer dizer? Que os médios focam os pais e as mães, mas é o foco da dor. E a mensagem de lá para cá, eu não escolho. Recebe dos outros, mas como a mensagem é grau de dor e necessidade, onde é que está maior dor, maior necessidade? Nos pais, que têm o compromisso de cuidar, essa força do cuidado ainda ligando. Eu não tenho que cuidar da minha avó. Eu não tenho que cuidar ainda do meu pai. Ele tem uma vida. Então é diferente. Então a gente vai aprendendo a conviver com essas questões espirituais. Olhar para o nosso ente querido como alguém vivo. Com alguém que existe, que come, que anda, que atua, que evolui, que gosta da gente, que gosta da comida da gente, que gosta do que a gente pensa, que torce pela nossa vitória. Porque o menino no mundo espiritual, ele ficaria muito feliz se o pai dele trocasse de carro. Mas como assim? Mas por que não ficaria? Mas só porque ele não usa lá? Ele vai torcer para o pai dele andar caindo pedaço aqui embaixo? Ele fica feliz, é uma aquisição. É um pouco mais de conforto, um pouco mais de segurança. Como não ficar feliz com as vitórias do meu pai e da minha mãe, só porque eu estou no mundo espiritual? Um amigo nosso, ele usa o carro até acabar. Tanto é que no sítio dele tem 3 carros com uma árvore dentro. Que nasceu a árvore, está enorme. Dentro dos carros dele, um Chevette. E ele usa até acabar. E eu estava com o meu carro e falou assim, falando de lavar. Para que lavar? É como se a gente não tomasse banho, né? Para que lavar? Se é matéria, acabou, acabou. Eu falei, você está enganado. Se você cuida e ele existe por mais tempo,
O dinheiro que você vai gastar lá na frente, você pode ajudar as pessoas. Porque a higiene é um respeito que a gente tem com os outros. O bom exemplo é amor, é a atenção que eu dou com a vida. Tem que pensar, não posso andar assim. Eu não ligo pelas coisas da terra. Não liga para ver. O que vai acontecer com o teu corpo? A gente vai feder, só isso que vai acontecer. Vai desencarnar antes do tempo. Tem que cuidar de tudo. Nós somos espíritas, acreditamos na eternidade. Mas estamos na terra. É isso que nós temos que pensar. E tudo que eu aprender aqui de moral é o que eu vou levar. Mas eu preciso das coisas físicas para sobreviver. Um pai e uma mãe me procurou uma vez e disse o seguinte: olha, eu quero abrir um orfanato. Recém o filho desencarnado, poucos meses. Eu quero cuidar de criança. Ele com 3 filhos adultos, um que desencarnou e mais 2. Eu falei, não faça isso, meu irmão. Você está numa emoção muito forte agora. Vai passar esse momento, essas crianças vão para onde? E essas crianças, se tiver 50, não é seu filho. Não é aquele mesmo espírito, você pode até amá-las, mas não é o delas, não substitui. Hoje eles nem são mais espíritas. Se tivesse feito. Não estão ligados com caridade nenhuma. Então, forte da emoção. Uma mãe em Rio Preto também, de um filho único, 15 anos desencarnou. Ela ficou 3 anos, não se recuperava, adotou uma criança de 8. Ficou 1 mês com a criança, teve que devolver. Como é que fica essa criança? Ela não se adaptou com a criança. E você acha que uma criança vai ficar do lado de uma mãe depressiva, que não é a mãe dela? Não fica. Eles têm uma outra vida, então tem que pensar muito nessa questão do amor, para não viver só de emoção. Para não viver assim. Eu vou falar rapidinho dos nossos livros, desse mesmo, o Gabriel, esses livros do Gabriel, de lá para cá é a ordem do livro. Gabriel Esperança Além da Vida. O Gabriel é um jovem de 20 anos de idade que desencarnou após 13 dias em coma. Então quem não leu o livro, no primeiro dia, no primeiro livro dele, ele conta os 13 dias em coma, tudo que ele sentiu. O que as orações fizeram na vida dele, o que ele sentia da visita dos pais, a visita dos espíritos amigos junto deles, tudo que ele sentia ali, que a gente acha que a pessoa não está sentindo nada. Tem gente que vai visitar e fala assim, ó, coitado, tão novo. A pessoa está ouvindo. Então nós temos que olhar isso diferente. O profissional de saúde que vai cuidar, dar banho, fazendo brincadeiras com o corpo da pessoa que está ali. E eu já vi isso, eu trabalho aí na área da enfermagem. A pessoa está... E a própria ciência diz que o ouvido é a última coisa que perde, né? Quantas pessoas não voltam e relatam o que ouviram? Por causa do desdobramento, ela está ali perto ainda. Não é nem uma questão física. Então o Gabriel, ele conta tudo o que ele sentiu. Até nós tiramos do livro umas referências que uma enfermeira fez. Ele era um jovem, atlético, bonito, e uma enfermeira fez umas referências ao corpo dele que nós tiramos do livro. Porque o livro relata a cidade de Dracena e ele é conhecido, então ia ficar muito... A pessoa pode se identificar. Então, o pai dele, que esse livro é feito pelo pai do Gabriel, nós tiramos, em comum acordo, tiramos esse trechinho, para não identificar. Mas ele sentia tudo. E ele diz assim no livro, não tem. Tem mais palidamente. Fiquei envergonhado com as referências que ela fazia ao meu corpo. Olha a falta de respeito. Então, para a gente saber que quem está em coma está sentindo tudo. Para a gente olhar diferente. É o mesmo que quando vai num velório. Não gosto da palavra, mas a pessoa chega lá, parece que ela está numa festa, tirando os mais próximos, fica esparramado assim, né? Como se ninguém pertencesse àquilo. Eu estou aqui porque eu sou amigo da família. Você não é amigo de ninguém, você está aqui por falta de trabalho, eu penso. Para contar piada. E ninguém está afim disso. E nós fazemos. Eu não sei por que vai. Porque tem que ir para orar, para confortar a família e ficar em silêncio perto dela. Não tem nada para falar. Fica em silêncio. Não pode fazer igual a dona Iria, uma amiga nossa. Essa senhora, hoje ela é bem idosa. Ela, bem dizer assim, criou a família do meu pai, numa época de que não tinha comida, ela que dava comida. Ela tem um filho no mundo espiritual há 28 anos. E a Neide, nossa amiga, no velório da filha,
que partiu de câncer. Ela de um lado e a mãe do outro. Ela falou assim para mim: ai, que dó que eu tenho de ser. Falou para outra mãe: o meu faz 28 anos e a dor não passou até hoje. Falei, consolou bem a outra, né, que estava começando. A outra falou: ai, que bênção. Nunca mais, nem sei se eu tenho mais 28 anos. Então às vezes fala coisas que não reflete. E nós temos que saber que aquele momento é de oração, é de envolver, é de estar ali junto dentro da família, é ficar pertinho, é fazer silêncio. Primeiro que a pessoa pode estar ali ouvindo, né? Pode estar envolvido com aquilo. Então tem que tomar cuidado. O Gabriel conta isso e conta a sua chegada no mundo espiritual, os amigos, quem ele conheceu, aquela liberdade, porque é uma delícia desencarnar, né? A gente se desprende. Imagina acordar amanhã, todo mundo tem uma dorzinha, não tem? Quem tem mais de 40 tem. Ó, todo mundo tem aquela dorzinha do colchão, de dormir. Imagina acordar sem nenhuma. Eu nem sei o que é isso, porque eu tenho tanta dor no corpo. Imagina acordar sem nenhuma dor, sem nenhuma preocupação. Leve, com a certeza do dever cumprido. Se isso não for paz, eu não sei o que é. E mais, com a possibilidade de ver aqueles que nós amamos. Da saudade vem ver. Ah, o cheiro da comida da minha mãe, isso é fácil. É só vir a hora que ela está fazendo comida que vai sentir o cheiro. O café. Ah, saudade que não sentava na sala com os pais. Senta de novo. A pessoa não deixou de existir. Ela saiu do nosso campo de visão, mas não da existência. E é normal isso. Então, e no segundo livro, o Gabriel já conta a história dos amigos que ele conheceu lá. Quem partiu de câncer, outro partiu baleado. É um livro, esse livro fala muito do Evangelho, embora contando a história do lado de lá. Quem faz palestra é um livro muito gostoso, porque tem muitas histórias assim interessantes, que os livros do Gabriel não são tristes. Não são aqueles livros assim sensacionalistas, né? Quem leu, que você acaba o livro e fala, meu Deus, que coisa horrível. Tem um aprendizado em cada capítulo. O terceiro livro aqui, o vermelho, é Gabriel Relatos de Vida Eterna. O Gabriel vai estudar numa escola de médiuns e ele conta-nos tudo que ele viveu lá. Tudo que acontece na hora do passe, na casa espírita, nas cirurgias espirituais que ele visita, tudo na visão dele, uma linguagem muito simples. O que acontece na palestra, tudo aquilo que nós estamos vivendo aqui, dentro da casa espírita, todos os dias ele conta ali como é que é, na visão dele. Para quem está iniciando ou estudando mediunidade, é um livro muito bom, mas também ele nos mostra a comunicação entre os dois mundos, a possibilidade. No quarto livro, Um Olhar sobre as Crianças, o Gabriel mostra, vai para a colônia Esperança, onde recebe crianças desencarnadas, uma colônia específica. Então, aquilo que comove tanto a gente, ele vai mostrar que não é assim, que a criança é criança em qualquer lugar. E que ela entende esse momento muito como se estivesse na escola, e que os sofrimentos não é o que a gente imagina. Mas fala também de reencarnação, fala de educação para os filhos, principalmente nos mostrando que o filho não é nosso, é de Deus, sob nossa responsabilidade. Então Gabriel explora muito essa parte, quem tem filho, neto, sobrinho, para a gente aprender a olhar para eles diferente. Não é o tchutchuquinho, ai que lindinho. Ali tem um espírito grande, filho de Deus, que precisa do nosso exemplo, do nosso cuidado, porque devolver para o mundo espiritual alguém cheio de defeitos porque nós não ajudamos, é responsabilidade nossa. Tem uma frase que diz que há mais pais sofrendo no umbral por não ter educado os filhos do que filhos por não ter aceitado a educação dos pais. Porque nós somos os guias deles. É a gente que diz sim, não, pode, tá certo, vai. A gente acha que é a professora, né, Rose Claire? Manda para a professora e fala assim, eu não sei que essa professora tem, que essa criança está cada dia pior. Mas o professor não tem que educar, tem que alfabetizar. Não é? Senão não tinha sala de aula, tinha uma jaula. Fecha lá e tem que voltar melhor. E a gente tem essa cultura, né? E a mãe fica brava, eu já vi isso. Ela quer devolver bonitinho. Não, aí chega em casa, não tem hora para comer, se fizer a janta, né, na hora certa. Não tem hora para tarefa, não tem hora para celular, não tem hora para nada.
De quem é a responsabilidade? Vai virar um adolescente complicado e um adulto mais complicado ainda, porque ele não valoriza o tempo. Ele não aprendeu a valorizar o tempo. Ele não sabe que tem hora de estudar, hora de TV, hora de celular. Então ele vai ser um adulto que ele não tem um pingo de paciência. Ele sai de carro na rua, ele sai para matar. Porque alguém cruzou o caminho dele. Ele não tem paciência. Ele não tem resiliência. Ou dá demais ou não dá nada. Então o Gabriel, ele narra tudo isso nesse livro verde aqui, que é um luxo para quem tem filho. Nesse aqui é o nosso Lucas, que está aqui a Rose e o Wilson, que são os pais. O Lucas também é um jovem, filho único, estudante de medicina que chegou no mundo espiritual. Nesse primeiro livro, o Lucas de Brauna, ele conta em 6 capítulos como foi a sua chegada e mais 60 cartas psicografadas que os pais receberam. Ele chama Lucas Cartas de Amor para os Pais. Não é para os seus pais, é para todos os pais. Embora as dele seja para os pais dele. É um livro em que o Lucas consegue mostrar o que é um amor da família. O amor que a gente tem que cultivar dentro de casa. A confiança que tem que nascer entre pais e filhos, filhos e pais. O que ele representa. E o Lucas mostra, cultua isso, assim, esse relacionamento com os pais, né, semanalmente, de forma escrita. E na sua convivência, pelo que ele narra, né, ele tem muito contato. Ele acompanha a vida dos pais. Com certeza é um irmão que está no mundo espiritual por um compromisso maior lá do que na terra, trabalhando para a nossa evolução. Já está no 2º livro, né, muito bonito, né? Está ficando lindo as mensagens do Lucas, mas sempre puxando a gente para o amor familiar. Sempre puxando a gente para a responsabilidade diante dos compromissos assumidos com a vida. A gente não casou por casar. Não botou um filho no mundo por botar. Tem um planejamento divino e nós temos que responsabilizar. E o Lucas, ele mostra todo esse seu amor com a família, com os amigos, que ele era querido, a sua bondade, o seu relacionamento com a doutrina espírita, que ele ia nas palestras, né, escondidinho, mas ia. Um jovem, estudante, não tinha tempo, mas ele viveu tudo isso e hoje tem aqui o depoimento dos pais, que atestam a veracidade do livro, a veracidade das cartas e tudo aquilo que ele escreve. Eles são a prova de que, o que eu acredito? Quando um pai e uma mãe enxerga seu filho num papel, primeiro que você tem muita fé, né? Quando eles enxergam isso no papel, é a maior prova de que a vida continua. Porque você receber uma carta, parece meu filho, é uma coisa. Mas você receber várias, e uma atrás da outra, que tem umas 60, né, Rosa? E uma após a outra, provar que eu sou o médium, mas eu não conheci o Lucas. Gostaria, mas não deu tempo. Na vida, não sei se ele ia gostar, mas conhecê-lo na vida física, mas uma carta após a outra, provar. E não, embora a gente seja amigo, não pensem que a gente se conversa de semana para que ele possa escrever a carta. Conversou de semana, ele vai escrever. Não temos esse contato, não. Então, para mim, o que mais prova? Que a vida continua. Porque são pessoas que o conheceram na íntegra, que receberam e recebem o amor dele e que se dispõem, num gesto de caridade, abrir a sua vida íntima para todo mundo. Porque aqui vocês vão conhecer a vida deles. Não tem como, né, Rosa? Não tem como não conhecer. Quando a gente lançou o livro do Gabriel, eu disse para a mãe dele: a partir de hoje, tua vida não te pertence. Porque todo mundo sabe da tua vida. Então a Regina não é a Regina mais, é a mãe do Gabriel. O Renato é o pai do Gabriel, não é mais Renato. E o Guilherme, o irmão, ele até fala pouco do irmão, porque ele não quer que perca o nome de Guilherme. É o irmão do Gabriel. A gente não é mais nada, né? A gente só é a referência do outro. É o pai do Lucas, a mãe do Lucas, não é assim? Às vezes a pessoa não sabe nem teu nome, mas ela sabe, não é? O pai do Rafael vai ficar famoso também. O filho dele está no próximo livro. Então, é uma prova de que a vida continua. É assim que eu entendo. Deixa eu botar aqui. Nesse outro livro aqui é do Carlos Bacelli, do Alaor, do Luiz Cláudio e participação minha, né, do Gabriel também.
que fala dos jovens que desencarnaram na Boate Kiss. São cartas fotografadas com depoimentos dos pais contando como eram os filhos e as primeiras cartas que receberam. Esse livro é feito pelas mães e pais lá do pessoal da Boate Kiss. Esse livro é deles. Só é feito para a nossa editora, mas é deles, a renda é deles. Eles movimentam as casas espíritas lá com a renda dele, porque livro não tem a renda que a gente imagina, hein, gente? Ninguém fica rico vendendo livro. Não existe isso. Não dá. Porque as casas espíritas consomem isso, né? Administrar a casa gasta dinheiro. E elas patrocinam as nossas viagens para o sul, porque ficar 3 pessoas, que é 5, 2 de lá mais 3 aqui, viajando 15 dias, é hotel, é comida, tem gasto. Então esse livro leva o espiritismo para o Rio Grande do Sul, que é bem carente lá. Assim, nesse sentido, são bem... cabe muito mais lá, como aqui também. Esses 2 são do Dimas, o Dimas é o nosso mentor espiritual, está aqui. É o que conduz todos os livros aqui, vocês vão achar o Dimas no meio, porque ele é o mentor meu e do Gabriel. Então vocês vão conhecer as definições do Dimas, um espírito. Quem recebe mensagem no WhatsApp, às vezes recebe aí mensagem do Dimas, né? Tem um programa de rádio em Monte Azul, que tem uma história interessante. Tem um cara lá que ele era ateu, nunca se importou, ele recebeu esse livrinho aqui de presente de um amigo. E a partir daí, todos os dias, ele lê uma no programa de rádio dele, ficou famoso. E ele lê, assim, carta do Espírito Dimas pelo médium Newton. Até isso ele aceitou. Eu já acredito em Deus. Mudou a vida dele. E ele faz com tanta emoção a mensagem, o Daniel que sempre manda para mim, que é o Daniel de Monte Azul. Então, esses livros trabalharam para a gente entender que a vida continua. E que o nosso amor, aquele amor que a gente acha que não consegue, está difícil, ele precisa de atenção, gentileza, respeito e confiança. São livros que vão tratar do amor. São livros que vão tratar do amor dos 2 mundos. Daqui para lá e de lá para cá. Não precisa ter medo, nós não vamos morrer. Ninguém vai morrer. Nós vamos trocar de plano. Tem que trocar bem, né, gente? Já deu minha hora. Tem que trocar bem, com a cabeça limpa, com o coração leve e com a sensação do dever cumprido. É isso que nos mostra. Quanto mais velho a gente vai, mais complicado é, porque a nossa responsabilidade com a terra é maior. Aí a gente vai, ai, mas os meus filhos, ai, mas os meus netos, ai, mas o meu netinho. Tem uns ai aí no meio, né? E quem vai jovem não tem tudo isso. Ele não tem as raízes profundas. Eles amam. Como os filhos quando casam não saem de casa. Ama os pais, mas quando tem um filho, para onde vai o amor? Para onde vai a dose maior? Para o filho, não é? Então o filho nosso que não tem filho, ele ama os pais como a gente ama e saiu de casa. É o mesmo sentimento. Só que no mundo maior, eles não têm o apego que nós tivemos. Que nós já temos, né? Eles conseguem bater asas com mais tranquilidade. Como alguém que casou. Continua amando os pais, continua a visitá-los, mas não é mais responsável por eles. Está emancipado no mundo espiritual. Então é isso que a doutrina espírita, né, representada por tantos trabalhadores do mundo espiritual, vem nos mostrar que a vida continua, que todos somos espíritos e que aqueles que partem apenas fizeram uma viagem para nos abraçar depois. E nos esperam. E para a gente estar no nível deles, caridade, amor, esperança, estudo. Estudem. Não vai deixar para acreditar que a vida continua no último segundo, né? Quando a coisa, estou vendo isso, se tivesse se preparado, era muito mais fácil. Muito mais fácil. Eu não teria tanto medo na vida. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela casa que nos recebe, por essa cidade que nos abraça, que nos envolve e que a gente possa reunir outras vezes em nome do bem, em nome de Jesus. Muito obrigado.